Oi, gente. Faz um bom tempo que eu não apareço aqui pra, enfim, compartilhar as experiências, detalhes e afins. Mas, como eu já citei antes, essa coisa de viajar e trabalhar não rola pra mim. Então, eu tenho que ser realmente moradora, né? A vida do nômade. E então eu tive alguns desafios com essa coisa de precisar sair, por exemplo, da Índia, ir para a Indonésia, não consegui aplicar para o visto de 3 meses e fiquei apenas um mês lá. E isso me deu assim, nossa, muitos acontecimentos me rendeu. O acidente com os olhos, que eu compartilhei um pouquinho nos shorts aqui. E uma extrema ansiedade, assim, mas por sobrecarga, por muitas atividades de trabalho, movimento de certo modo, preocupação com hospedagem, com organização da alimentação, que eu tenho toda uma rotina específica, alguns estudos, desenvolvimentos de alguns novos projetos que eu tô entrando. Então, assim, tudo de uma vez me pegou de jeito e derrubou muito a minha qualidade no meu trabalho com correção textual. Inclusive, assim, praticamente fui despedida do trabalho e me deram uma chance porque consideraram que, sei lá, 1 ano e meio que eu tô com essa empresa específica, eu não cometi gafes grandes. Então, assim, em um mês considerar acabar com o nosso contrato por conta de duas chamadas de atenção, digamos assim. Então resolveram me dar mais uma chance. Isso me preocupou muito nessa viagem, porque é a minha principal fonte de renda. Os outros trabalhos que eu desenvolvo, eu estou aprendendo a como colocar isso tudo no mercado, né? Por mais que eu tenha, né, toda uma formação, toda uma especialização para fazer certas coisas, eu ainda estou aprendendo essa coisa de divulgação. Então, assim, me deu um susto gigante. Eu pensei que, nossa, eu vou ter que voltar pro meu país às pressas e ficar lá sem saber o que fazer, sabe? Então, rolou essas coisas recentemente aí. E agora que eu cheguei na Tailândia, né? Acho que já tem um mês? Não, vai fazer um mês. E eu tô mais tranquila porque aqui eu posso ficar por mais tempo, né? Meu visto aqui é mais tranquilo. Mas assim, eu tive experiências muito boas na Indonésia, né? Fui pra Bali. E diferente de tudo que eu esperei, porque eu tinha me programado para fazer alguns roteiros específicos em algumas partes específicas mais turísticas, com alguns templos. Mas quando eu cheguei no lugar menos indicado para eu ir, que foi Canggu, eu gostei de lá porque, assim, foi muito milagrosamente eu consegui ficar numa extensão de uma yoga guest house por um preço muito bom pro que eu tenho programado. Uma estrutura muito legal, facilidade de alimentação, lugar para eu cozinhar. Foi, assim, uma bênção conseguir isso. E daí eu acabei me acomodando ali. Daí depois, com um acontecimento com o meu olho, eu resolvi descansar um pouco e dar uma desacelerada. Eu tava me vendo muito estressada e eu não tava conseguindo regular. Tipo assim, eu não tava transparecendo, sabe, pros outros a ponto de despejar em cima das pessoas, mas como eu citei, a qualidade de trabalho eu vi caindo com os textos. Eu não tava conseguindo ter determinadas interações, porque se eu fico com a cabeça muito ocupada, eu vou delegando, digamos assim, as possibilidades de interação. E aí, se, por exemplo, eu vejo que não é o fundamental naquele momento eu usar a minha energia para ficar batendo papo, daí eu acabo deixando secundário e conhecendo menos coisas, menos pessoas, e nem sempre é tão legal essa forma de ficar mais reclusa. Então, eu acabei tendo esses desafios, assim, para conversar, para interagir, e com o finalzinho da maca de cura energética integrando. Então isso me deu um desafio extra. Só que ao mesmo tempo, sei lá, eu fui para lugares que eu achei que ia ser legal, sei lá, eu tava doida para dançar.
Fui dançar num lugar famoso lá, achei horrível na primeira vez. A gente tava desanimada, mas falei, não, vou tentar ainda num beach club. Aí quando eu já tinha desistido, umas brasileiras que eu conheci me chamaram e foi muito divertido, muito legal, sendo que todo mundo falava mal daquele beach club. E em termos de ser realmente algo bom, era mais assim ostentação, e no fim das contas eu não senti essa vibe. Acredito que as companhias que eu tive também foram que me ajudaram muito. Encontrei também uma festa que eu amo no Brasil, que é a Eleva, numa parceria, fazendo um evento lá. Então foi o evento da minha vida ali em Bali, perto de onde eu estava, porque normalmente os eventos mais ligados à expansão de consciência, tudo de forma mais consciente, são em Ubud, mas eu não ia conseguir ficar lá. E no final das contas, pertinho de mim, teve esse evento. Foi assim uma experiência muito gostosa, como se eu chegasse lá e relembrasse alguma coisa que eu não sei explicar ainda com palavras. Foi, sei lá, uma retomada do meu poder pessoal, de algum modo, resgatando partes minhas, sabe? Super providencial. O desafio foi o meu cabelo, não achei creme para cabelo lá, usei condicionador e tô usando até agora, porque aqui na Tailândia eu também não achei. Comida, se fosse para comer local, era mais oleosa, mas o lado bom é que eu podia cozinhar. E num lugar, na Yoga Guest House, lá eles tinham comida bem do jeito que eu cozinho, um pouco óleo, perfeitinha, só o custo que era um pouco mais elevado, mas aí tinha os dias que eu comia lá e os dias que eu cozinhava também. Então foi bem maravilhoso. De tudo que me falaram que seria desafiadora a chegada em Bali, eu fui super abençoada, sabe? Tive uma chegada muito pacífica, sabe? Só olharam pra minha cara porque o passaporte estava na altura do meu rosto, porque de resto eu tirei o visto, não me pediram comprovante de vacinação, não me pediram passagem de retorno e tudo mais. Eu tinha me programado comprando a passagem de retorno, no caso indo pra Tailândia já, com receio de me pedirem, e no fim das contas não precisava, e eu, poxa, eu queria renovar mais um mesinho de Indonésia, mas tudo como tinha que ser. Minha passagem por lá dessa vez teve que ser dessa forma, então foi bem abençoado mesmo. E aí já pra Tailândia, vim despreparada, digamos assim, falei, não vou comprar passagem de saída da Tailândia, se precisar na hora eu compro no último segundo uma pra qualquer lugar próximo. Mas também foi super de boa, só me pediram um comprovante de vacinação para febre amarela, e depois disso só passei de boa. Ela até me perguntou quantos dias eu ia ficar aqui, falei, mas assim, muito de boa a imigração daqui. Tinha Wi-Fi em tudo que é canto, então eu não me apressei comprando o chip já no aeroporto, porque enfim, na Indonésia eu achei que eu paguei bem caro, cheio de pernilongo aqui. Eu achei que eu paguei bem caro e fiquei só um mês e nem usei tudo que tinha de internet. E aqui tão de boa assim, em questão de internet, que eu não comprei chip até hoje, e tô de boa. Só que também eu não estou com a vida de turista passeando super. Porque, enfim, com toda essa coisa que aconteceu no trabalho, de algum desenvolvimento de alguns projetos, tudo paralelo aí, eu acabei ficando mais descansando, fazendo essa rotina de vir na praia o máximo de vezes que eu consegui, nadar bastante, me sentir relaxada, sabe? Ler um livro, estudar algumas coisas com leveza. Então eu tô relaxando bastante. E assim, eu gosto muito dessa vida de moradora, é claro. Tem passeios, lugares que eu quero super conhecer, mas se for pra eu ficar estressada e por vezes até usar um recurso para além do programado, eu prefiro simplesmente viver bem. Até porque a gente precisa ter as experiências conforme as nossas condições, sabe? Peraí. Porque às vezes a gente quer, sei lá, fazer os passeios igual eu tô estando, ou conhecer mais países em um menor período de tempo, mais cidades. Só que às vezes você não está com condições físicas, mentais, financeiras, e isso tudo está dizendo para você se respeitar. Eu noto que quando eu começo a ficar super bem, todos os recursos vão chegando para todas as formas, sabe? Então, às vezes eu crio a intenção de ver algum lugar específico, de fazer alguma atividade específica. Se eu me sinto muito cansada, eu não vou,
mas se eu começo a criar uma rotina harmônica para que eu fique cada vez mais tranquila e relaxada, eu noto que de repente os recursos surgem, tanto de dinheiro como esses recursos por eu estar criando, né, esse ambiente tranquilo e saudável, eu fico bem mentalmente e fisicamente para fazer esses movimentos. Nossa, tá me enchendo de pernilongo e mosquito aqui, tá me irritando agora. Enfim, e eu cheguei na Tailândia por Phuket, que é onde eu estou agora. Por que essa foi minha decisão? Porque eu pensei, cara, Bangkok é cidade, tipo, grande. E eu não quero ficar em cidade grande porque, sei lá, eu moro em São Paulo. E eu gosto muito de natureza, sabe? E a passagem mais em conta e mais fácil de se deslocar aqui dentro era pra lá. Aí eu falei, não, eu quero ver se eu já consigo ir direto pra uma ilha, onde tem a praia. E aí, porque era uma ótima opção de custo-benefício. Só que eu não sabia da fama que esse lugar tem, sabe? Eu simplesmente sinto no coração e vejo o que cabe no bolso. Aí, depois que eu já tinha comprado a passagem, me falaram super mal daqui, de que eu ia odiar, que eu ia passar raiva. E eu tô muito surpresa, porque eu tô adorando, exceto pela questão da comida. Quem me acompanha, às vezes, em compartilhamentos curtos que eu faço, vê que eu tô sofrendo um tanto porque onde eu tô morando não tem cozinha. Mas assim, eu consigo encontrar umas adaptações. Ainda assim, por exemplo, acho que dá pra ver no vídeo que eu tô com umas espinhas, que não é tão habitual. Tô com bastante inchaço, porque às vezes eu acabo ingerindo esses condimentos preparados que eles colocam no meio da comida e não avisam. É difícil se comunicar com alguns deles. E enfim, daí eu inflamo e tem toda essa retenção de líquido e tudo mais. Mas do que falaram que, sei lá, os homens iam ficar me enchendo o saco porque é muito forte aqui o turismo sexual. Nossa, tem, é claro, mas eu não saio à noite, eu descanso bastante. Então, eu não tenho problemas de ficarem me enchendo o saco ou de ver certas situações. Já aconteceu de eu voltar um pouquinho mais tarde, quando estava escurecendo, assim, e eu ver alguns movimentos na rua, mas assim, sabe, é coisa que acontece em tudo que é canto e aqui é mais escancarado. E não sei, talvez por isso que eu até vejo menos hipocrisia nas pessoas aqui e menos essa coisa que acontecia, sei lá, na Índia, do pessoal ficar o tempo inteiro dando em cima de você, porque, sei lá, era proibido, não sei o que passava pela cabeça daquele pessoal. Mas aqui, nossa, muito tranquilo. Acho que até hoje só um cara mexeu comigo na rua e eu fechei a cara, assim, porque eu fiquei com muita raiva. E não tinha nem feito nada demais, mas ele me pegou num dia que eu tava atacada. Nossa, ele ficou todo sem graça e acelerou. E então eu tô achando bem tranquilo essa parte também, embora outras pessoas comentem outras experiências, então também tem que considerar que é a forma que eu interajo com o lugar, posicionamento do meu mapa astral, que é bem gostosinho aqui. Então tá sendo uma experiência legal mesmo. Sei lá, uma coisa que eu não gostei, pra sacar dinheiro em todos os caixas eletrônicos aqui tem uma taxa que alguns dizem que é taxa do rei, eu não entendo muito bem se isso é verdade ou se é só um apelido pra taxa, mas você tem que pagar 220 baht por saque, ou seja, planeje bem o seu saque, senão você vai pagar uma taxa, sei lá, acho que dá uns R$ 35, não sei converter de cabeça assim, mas deve ser nessa média. Então é bom se organizar para sacar um valor maior e, cara, eu não gosto de ficar andando com dinheiro e contando, minha cabeça é meio enrolada para ficar fazendo essa contagem no caixa, eu gosto de passar cartão. E aí, raros os lugares que aceitam cartões, principalmente das formas que eu compro as coisas, que eu gosto de comprar coisas tipo em sacolão e tal, então é mais desafiador eles aceitarem. No mercado tem tipo valor mínimo, você tem que gastar 200 baht por vez para poder comprar alguma coisa e às vezes, sei lá, eu vou comprar uma banana, sabe? E não vai dar 200 baht e eu não quero ficar enchendo minhas coisas de produtos e deixar lá guardado, porque eu nem tenho geladeira, sabe? Então isso desafia um tantinho.
Os lugares que têm aceitado o cartão cobram uma taxa também, não sei se é 4%, então assim, é de se pensar. Esse aspecto eu já não gostei tanto aqui. Na Indonésia, pelo menos em Canggu, onde eu tava, era muito maravilhoso, eu não precisei sacar dinheiro, assim, se não fosse para entrar em alguns templos, porque outros ainda aceitavam cartão. Mas tudo eu pedia pelo aplicativo, daí já o cartão debitava direto, sei lá, às vezes uma comida, até um mercado, os motoristas para me levar nos lugares, ia comer nos restaurantes, pagava no cartão também, exceto se fosse a comida bem local mesmo, nos que eles chamam de barungues. Então tem essas diferenças, assim, sabe? Mas tá gostoso seguir esse ritmo. Eu imaginava que eu ia gostar de viver nômade, mas vivendo é muito diferente de tudo que eu imaginei e muito gostoso também. Se for deixar assim só pela minha vontade, eu fico pensando, ai Deus, eu não consigo realmente planejar uma data de vinda, de retorno pro Brasil, e não porque eu não gosto, mas do Brasil, porque eu amo, sim, o Brasil é sem igual. Eu fico pensando, cara, tem muito lugar lindo no mundo, mas o Brasil é um campeão, assim, de ter tudo reunido e dentro dele. Só que eu gosto de conhecer as culturas, de conhecer as outras energias, de olhar de outras formas e ter essa imersão mesmo, e tá sendo interessante pra mim. Por isso que a minha cabeça não consegue criar um momento de falar, quero voltar. Mas às vezes as circunstâncias dão uma apertada, né? Uma questão que eu tô aprendendo a lidar bastante é a financeira, a mental também, porque eu desenvolvi essa forma de trabalhar com os textos para essa empresa específica, porque meu trabalho com texto para cada pessoa é de um modo diferente, né? Para cada corporação. Para essa empresa, como eles têm bastante volume, pagando um valor consideravelmente baixo por texto, o que eu fiz? Eu desenvolvi um método onde eu consigo fazer esse grande volume tranquilamente, de certo modo, em um curto período de tempo, e aí eu consigo ter uma grana para me manter, pelo menos dentro de um custo de vida que eu tenho que não é alto. Mas o que aconteceu é que no meio desse estresse todo eu vi que esse método, né, e com o movimento de novas culturas, fuso horário e mudança ocasional, eu vi que desafia bastante. E esse método não estava funcionando para essa forma. Então eu estou revendo tudo aqui para tomar a decisão. E aí vamos ver os próximos passos, né? O que vocês acham? Será que eu volto pro Brasil logo? Será que vai ter um tempinho por aqui, por outro continente? O que será que rola? Oremos, mas assim, sempre deixo o lembrete na outra rede social, mas gosto de trazer aqui também, né, para reforçar. Nunca cabe a gente ficar se comparando com o outro. Eu sei que é desafiador, porque a gente está num mundo que as pessoas, né, vão mostrar o recorte da vida delas para as coisas melhores, até porque, ai, cara, você vai ficar postando só as coisas que dá errado, supostamente. Então eu entendo isso, mas pode promover essa forma de comparação, de que a grama do vizinho é mais verde, a vida do outro é melhor que a minha. E, sabe, não é bem assim. Todo mundo enfrenta suas dores e delícias de ser o que é, de fazer o que fez, de escolher o que escolheu. E para todo avanço, né, para todo progresso visível, houveram renúncias e desafios que, por vezes, quem está olhando só um resultado não está conseguindo enxergar todos os detalhes, e a ponto de se comparar de uma forma justa, porque cada um tem a sua história, sabe? É muito clichê falar isso, mas é importante a gente se lembrar. Então, assim, se você tem um sonho mesmo de fazer coisas assim, como se tornar nômade, enfim, alguma saída do emprego que está te incomodando,
terminar um relacionamento ou chegar naquela pessoa que seu coração bate mais forte e abrir o jogo. São todas ações que vão exigir uma coragem, às vezes alguma renúncia, algum movimento diferente do que você está habituado, mas é importante a gente dar o primeiro passo, porque senão a gente vai ficar sempre no mais do mesmo, cara. E se a gente for ficar esperando o momento perfeito, ele não chega. E claro, sempre considerar que cada um tem o seu tempo e a sua forma de digerir as coisas também. Às vezes é uma situação de você realmente procurar um profissional para te auxiliar num período, porque todo mundo tem questões paralelas que envolvem, sei lá, traumas, raízes profundas, interpretações da vida que fogem de uma forma generalizada, sabe? Mas sempre considerem esses detalhes da individualidade de cada um e que nada é tão péssimo ou tão perfeito como a sua cabeça criou olhando a superfície. Super abraço, gente. Tá escurecendo bem, eu acho que eu vou partir. Mas foi bom voltar aqui e atualizar um tantinho aqui.